Bem-vindos a este segmento de entrevista. Temos aqui um trabalho feito em conjunto para a Camões TV, Revista Amar, aqui representada pela diretora Carmo Monteiro. Como convidado especial, Ana Bailau, a vereadora municipal para o bairro 18 de Davenport, que foi recentemente nomeada vice-presidente para a cidade de Toronto. Obrigado, Ana, por ter aceitado este convite. Antes de irmos para a parte da nomeação, vamos recuar um pouco no tempo e a Carmo vai fazer essas perguntas. Olá, Ana. Veio com a sua família para o Canadá quando tinha 15 anos. Ainda se lembra desse momento como se fosse hoje? Lembro perfeitamente bem. Eu não vi com a minha família, os meus pais já cá estavam, eles vieram 2 anos mais cedo. Nós tivemos 2 anos que não vimos os meus pais, eu e a minha irmã, e depois eles voltaram a Portugal para tratar de todos os papéis e o processo de imigração. E depois eles voltaram em janeiro de 91 e como nós estávamos a meio do ano escolar, foi em junho de 91 que os meus avós nos vieram cá trazer para nós acabarmos o ano escolar, para não estarmos a perder um ano escolar. Então eu acabei o 9º ano e depois os meus avós vieram cá trazer. E como eu não gostava, não queria sair de Portugal, não é? 15 anos, vai-se perder os amigos, tudo mais, acabei por ter que ir a uma visita ao hospital uns dias antes de vir. Com dor de barriga, exatamente. E, portanto, eu lembro perfeitamente e lembro-me de estar a sair, portanto, eu sou de Alenquer, de uma vila, e sou da parte alta da vila, chama-se Vila Alta, e, portanto, aquele momento de despedida dos vizinhos e tudo mais, e eu chorava, que era uma coisa, parecia que era o fim do mundo. E, portanto, lembro-me perfeitamente desse dia. E como foi a sua adaptação inicial, nomeadamente a escola e no meio social daqui na altura? Olha, depois eu cheguei, portanto, em junho, na área da Broca e Dundas, era onde nós morávamos. O meu pai tinha uma tia que morava ali e eles depois alugaram um apartamento também ali na área. E, aliás, foi essa tia que acabou por trazer todos os sobrinhos, praticamente, para aqui. E hoje, do lado da família e do lado do meu pai, estamos todos aqui. E lembro-me de ficar impressionada com 2 coisas, com a diversidade da cidade, não é? De ver tanta cultura e tanta coisa, e depois também de haver este sentimento de oportunidade. Eu via-se que havia oportunidade nesta cidade, para quem quisesse realmente arregaçar as mangas e trabalhar, sentia-se que havia esse sentido de oportunidade. E, portanto, a adaptação, depois em setembro comecei na escola, e aí o choque maior foi a falta de conhecimento dos jovens pelo que era Portugal atual. Quando eu cheguei em 91, Portugal já estava no começo daquele desenvolvimento todo que houve nos anos 90, não é? E é assim, eu poderia não ter as coisas como cá os jovens tinham em Toronto, porque os meus pais não podiam, coitados, custear essas coisas. Mas não é que elas não houvessem em Portugal. Portugal também tinha tudo o que tinham aqui. E havia ainda muito aquela imagem que Portugal era um país subdesenvolvido e atrasado e aquilo fazia muita confusão, porque eu tentava dizer que não era e que não era assim. E ao mesmo tempo também senti logo que a própria comunidade também não era bem conhecida em Portugal. Porque assim como eu tinha uma imagem completamente diferente do que era a comunidade aqui, do que era tudo o que estava aqui, Portugal também não sabia a riqueza que tinha nas suas comunidades. E eu acho que foi especialmente o que eu achava, esta falta de conhecimento de um lado e do outro, que fez com que eu começasse-me logo a envolver na comunidade pouco tempo após eu chegar ao Canadá. A sua família mudou-se para a Davenport. Que diferenças nota entre o bairro que era antes e o que é hoje? Olha, como eu disse, nós morámos ali na zona da Dundas e Brock, depois morámos na Russet, na zona da Bloor e Dufferin, portanto, tivemos várias, áreas dentro da área da Davenport. A maior diferença é claramente que naquela altura, eu acho especialmente ali na área da Dundas e Brock, eu diria que se não era para aí uns 40% de origem portuguesa, devia de andar lá muito perto. Hoje em dia não é. Hoje em dia eu nem sei se chega aos 15%, deve andar entre os 10% e os 15% ali naquela zona da Dundas e Brock, e mesmo na minha área toda. A minha área já é uma área que tem muito menos pessoas de origem portuguesa. Havia muito mais comércio, pequeno comércio estava muito mais presente, o nosso
comércio comunitário, portanto isso nota-se uma diferença. Havia ainda muito mais fábricas, fecharam algumas das fábricas que havia nessa altura. Hoje em dia é uma comunidade muito mais diversificada, tem ainda a maior comunidade étnica, continua a ser a nossa comunidade luso-canadiana, mas tem também já outras comunidades étnicas e muitas pessoas que já são de terceiras gerações, profissionais, muita família nova que está a chegar à nossa área, portanto, com crianças pequenininhas outra vez. Portanto, quando eu cheguei havia muita criança, depois houve um declínio muito grande e agora está-se a voltar a ver essas famílias que estão a voltar. A diferença é que são famílias mais de mais diversas, não é? Não são de terceira e quarta geração, já são portugueses casados com italianos, chineses casados com portugueses. Exatamente. É no fundo aquilo que é a essência da nossa cidade e a essência do Canadá. Mas ainda se consegue perceber a influência que a nossa comunidade tem na área e eu tento sempre preservar isto, porque eu digo sempre que preservar isto não é só preservar a história da nossa comunidade, é preservar a história da cidade, porque estas comunidades é o que faz a nossa cidade, estes bairros, e portanto é importante para a cidade preservar estas mudanças, estas contribuições, estes costumes, estas tradições, porque já fazem parte da cidade. A Ana investiu numa formação superior, mas porquê estudar Sociologia? Eu queria ser assistente social. Portanto, e depois fascina-me estes movimentos de pessoas e como as pessoas se ligam umas às outras e como a sociedade funciona e como nós podemos influenciar e modificar sociedades. E, portanto, foi isso que me fascinou na Sociologia. Era o que eu queria estudar. Estudei. Nunca cheguei a tirar o mestrado em assistente social, porque depois comecei a trabalhar na Câmara, na política, e realmente foi amor à primeira vista. Não o conhecia, mas foi amor à primeira vista. Ana, a gente sabe que tem uma forte paixão pelos projetos comunitários, mas quando é que começou mesmo o seu envolvimento comunitário? Olha, eu comecei o meu envolvimento comunitário quando entrei para a universidade, diria eu. Eu, quando vim, portanto, eu fui para o 10º ano, que tinha completado o 9º ano em Portugal, vim para o 10º, e aqueles primeiros anos eu não falava muito inglês, lá falava muito pouquinho. Comecei logo a trabalhava todos os dias depois da escola, e, portanto, quando cheguei à universidade, aquele último ano de high school, que já tinha alguns colegas que tinham ido para a universidade, e depois o primeiro ano da universidade, foi quando eu comecei realmente a envolver. Foi nas associações de estudantes, no movimento estudantil, depois, entretanto, na ACAP, depois veio a Tuna, depois nunca mais parou. A gente sabe também que é uma voz forte dos direitos das mulheres, das famílias com baixos rendimentos. O que a move nesta área? Eu acho que é de onde eu venho, não é? Eu sou mulher e, portanto, sinto na pele aquilo que muitas de nós sentimos e que vimos noutras mulheres e acho que para a maioria de nós sensibiliza-nos e queremos fazer algo para ajudar. Sou imigrante, sei o que é chegar a uma cidade sem conhecer a língua e ter que se adaptar. Sei o que é ser uma família de médio-baixo rendimento, não é? E, portanto, acho que isso é fazer com que haja uma maior igualdade através de criar oportunidades para todos esses grupos. É isso que me move e é isso sempre que eu tenho feito, não só na política, mas tenho vindo a fazer no meu envolvimento, não é? Eu, quando me envolvi no Working Women Community Center, fui presidente do board dele, estive no board vários anos, foi para ajudar exatamente esses grupos, esse trabalho que eu acho que é importante. As pessoas também conhecem a Ana do tempo da Federação Portuguesa de Empresários, que chegou a ser presidente, obviamente. Acha que conseguiu alcançar os objetivos que se propôs na altura, durante a sua presidência? Eu acho que sim, nós tivemos 2 anos fabulosos, diria eu, tínhamos bolsas de estudo, muitas atividades, tínhamos praticamente atividades mensais, desde networking events,
dois grandes jantares. Nós, na altura, separávamos o jantar das bolsas do jantar de Business Excellence Awards. Tínhamos budget reviews, trazíamos os ministros das finanças a fazerem budget reviews, tínhamos workshops, fez-se o que pôde, foi um board que trabalhou muito, celebrámos naquela altura os 25 anos da Federação e, portanto, eu acho que tentámos trazer mais jovens também, era importante, por isso criávamos muitos eventos de networking na Baixa de Toronto até, e, portanto, acho que conseguimos algum progresso. Eu acho que a grande dificuldade de todas estas organizações é realmente o facto que elas não têm funcionários e dependem muito dos boards que estão e, portanto, às vezes se tem um board mais ativo, que tem um bocadinho mais de disponibilidade e às vezes é mesmo isso, é a disponibilidade de poder ter patrocínios e ter aquela capacidade de ir buscar, é capaz de conseguir fazer um bocadinho menos, se calhar se tem uma altura que as pessoas andam mais ocupadas, que a economia cai mais, lá vai um bocadinho mais para baixo e eu acho que nós todos temos que profissionalizar cada vez mais as nossas organizações para não estarem só tão dependentes dos boards, mas também terem uma continuidade através de terem staff e de poderem fazer esse trabalho como muitas outras câmaras de comércio, muitas outras organizações de outras comunidades as fazem. Ainda sobre a Federação, curiosamente, a nova Presidente, a Michelle Jorge, nomeou um diretor executivo, o jovem Matthew Correia. Esse já é um caminho para a tal profissionalização que está a mencionar neste momento? É, exatamente. Eu, na minha altura, também tínhamos, sempre tivemos um staff, mas acho que o foco realmente principal é fazer com que isso seja sustentável. E isso é muito importante. Eu acho que a Michelle teve uma iniciativa ótima em fazer isso, acho que é preciso e tem que ser continuado. Mas fala-se também da Câmara do Comércio que nunca passou do papel, ou das ideias. É possível virmos a ter uma federação transformada numa Câmara de Comércio? É assim, o board agora é que tem que estar a fazer o trabalho. Eu agora não vou estar a meter nos assuntos agora que eles estão a deliberar ou não. Eu acho que pode haver uma parceria, não precisamos ter duas organizações completamente separadas, acho que pode haver uma que faça todo esse trabalho. Virando agora um pouco a questão para o sucesso profissional que teve no setor privado, isso foi uma rampa de lançamento para o lado político? É assim, eu acho que ter sucesso naquilo que faz é lançamento para mais sucesso, não é? Eu acho que é uma preparação, sim, sem dúvida. Eu acho que nós na política devemos tentar ter uma preparação diversificada. Eu tive felizmente uma grande preparação a nível de envolvimento comunitário e tenho felizmente a preparação de também ter trabalhado no setor público e de também ter trabalhado no setor privado. Portanto, quando fui eleita em 2010, eu já vinha com alguns anos de trabalhar aqui, como funcionária na Câmara, no setor privado e de um grande envolvimento comunitário. Acho que isso me faz melhor como política e completa-me melhor como política e faz com que eu consiga desempenhar melhor as minhas funções. Começando, falando na política e continuando na política agora, a política está no seu ADN? Ouvimos isso da Helena Barreto e achei interessante. Não sei, eu diria que não, porque é assim, eu conheço pessoas e felizmente conheço jovens que muito cedo dizem assim, eu quero entrar na política, eu quero entrar no mundo político. E eu nunca disse isso, não era o meu objetivo. Eu fui para a universidade e o meu objetivo era ser assistente social, não tinha isso na minha mente, não tinha isso no meu horizonte. Gostava de assuntos da atualidade, gostava de debates e de estar informada, isso assim. Se calhar talvez o tivesse lá e eu não o tivesse identificado e será mais fácil para as outras pessoas identificarem em mim.
Mas também é verdade que acho que agora já está tão dentro de mim, já é tão intrínseco, que agora se calhar sim, agora se calhar já realmente desenvolveu-se de uma maneira que está mesmo dentro de mim. E eu acho que é a política, mas é mais do que a política. Eu acho que é o que eu consigo fazer através da política. Isto é, quando nós, a mim, dá-me uma satisfação enorme quando conseguimos mudar aqui alguma lei, ou vou na minha área e começo a ver assim, olha, isto vai ser onde vai ser a nova biblioteca, ou ali aquele centro comunitário está velhote, mas olha, já vamos fazer outro que vai ser 2 vezes o tamanho. Isto dá muita satisfação. E, portanto, todas estas coisas, quando às vezes vimos as pessoas entrarem dentro do escritório e sem esperança que a gente resolva o problema, e quando conseguimos resolver o problema, dá-me satisfação e dá-me as maiores frustrações do mundo quando não o conseguimos fazer. E é isto, se isto tudo é ter a política no DNA, então eu tenho-a. Mas eu também sei que consigo e conseguiria estar profissionalmente realizada noutras coisas. Não sou uma pessoa que só com a política se sente profissionalmente realizada, porque eu sei que se estivesse a trabalhar em certas organizações nesta cidade, em certas organizações especialmente de caráter cívico, que me sentiria também muito realizada, porque felizmente temos muitas organizações que fazem um trabalho extraordinário aqui na cidade. Porque decidiu concorrer em 2010 para o cargo de vereadora municipal em representação do bairro 18? Olha, porque gostava muito do trabalho que tinha feito quando trabalhava com o vereador Mário Silva, e sempre ficou aquele bichinho, realmente gostei muito daquele trabalho. E depois, em 2010, achei que a comunidade estava muito dividida. A comunidade da Devonport é uma comunidade que está em transição, não é? Que tem pessoas que moram naquela área há 30, 40, 50 anos e que depois está muitos jovens e famílias jovens e tudo mais a virem para a área e estava um conflito, estava uma tensão muito grande por causa de certos assuntos, e eu achava que aquilo era porque não estava a ser gerido bem. E então, eu sendo uma pessoa que tinha morado na área há muitos anos, que percebia muito bem, acho eu, muita gente da área, porque é a minha gente, é da minha comunidade, mas que ao mesmo tempo era também eu uma jovem que tinha muitos dos mesmos anseios e dos mesmos desejos de muitos dos jovens e das famílias jovens que estão a morar, que talvez eu conseguisse trazer a comunidade e gerir esta mudança toda que está a acontecer de uma forma que beneficiasse a comunidade em geral. E é isso que eu tento sempre fazer. Nós temos grandes desenvolvimentos, nós temos grandes projetos para a área, na esquina da Belouro e Dafra, na galeria. Isto são grandes projetos que vai adicionar milhares de moradores para a nossa área, e tudo isto é preciso que as pessoas participem, que as pessoas estejam na reunião, que sejam feitas ouvidas, que a gente lute e batalhe pelas coisas. E isto tudo dá muito trabalho, e eu estava disposta a fazer esse trabalho, a envolver as pessoas e trazer a comunidade para nós gerirmos toda essa mudança, e então eu acho que poderia contribuir algo, e foi isso que me levou a concorrer em 2010, foi que eu via que a área estava naquele momento que poderia dar o salto para ficar cada vez melhor e que não estava a ser aproveitado. A comunidade, o potencial desta comunidade não estava a ser aproveitado. E então, quando eu abro, por exemplo, hoje, este mês, na Toronto Life, e a newest, hottest neighborhood é a Junction Triangle, que é uma das comunidades que eu tenho, da minha área, que eu tenho feito muito trabalho ali, conseguimos um centro comunitário novo, uma biblioteca nova, temos feito imenso trabalho. Quando eu abro e vejo que eles consideram the hottest next new neighborhood in the whole city, in the whole GTA, no GTA todo, orgulha-me ver fazer aquilo, porque eu sei que nós trabalhamos e com muitos moradores, com muitas organizações, com a Associação dos Comerciantes, mas orgulho-me, e foi exatamente por isso, para fazer isso, porque eu sentia que nós estávamos mesmo naquela altura que nós tínhamos que aproveitar este potencial, porque estava tanta coisa a acontecer, e tínhamos que aproveitar este potencial para tirar o melhor para a comunidade.
A decisão estava tomada agora. E a família e os amigos, o apoio, como é que foi? Olha, quando foi em 2010, eu estava, ao princípio, eu estava ainda, vou, não vou, porque pronto, nós também somos novos, eu tinha comprado casa há pouco tempo, e eu assim, ai, não sei, faço, não faço, o que é que vou fazer? E houve, acho que 2 pessoas que foram, que me deram aquele apoio, aquele empurrão que diz assim, vai em frente. Uma, obviamente, foi o meu pai. Eu falei com os meus pais, não é? Mas o meu pai disse, ó filha, estamos cá para o que der e que for preciso, para o que der e vier. Portanto, vai em frente, não te preocupes, que estamos cá. E outra pessoa foi, sem dúvida, o Jaco Prazeres disse, não, tens que fazer, tem que ser. E cá estamos para o que der e vier também. Pronto, e assim foi. E foi. E depois, felizmente, tenho um grupo muito forte de amizades que me apoiam, pessoas que já há mais de 20 anos estão comigo, pessoas como a Paula Oliveira, que não estão comigo por causa da política, que estão comigo porque acreditam no que eu faço e porque é amizade. E eu tento sempre rodear-me de pessoas assim, porque eu acho que nós, especialmente neste mundo da política, a primeira coisa é estarmos cientes que nós não conseguimos estas coisas sozinhos. A política requer um grupo muito grande de apoio. E a segunda é que é preciso termos pessoas que acreditem mesmo em nós e que não estejam só ao nosso lado, porque hoje estamos aqui na política, mas que estejam lá, hoje estamos na política, amanhã podemos estar no outro lado qualquer, mas que acreditem no nosso potencial. E eu tenho uma sorte imensa de estar rodeada de pessoas amigas e quando, por exemplo, se vê nas minhas campanhas, eu tenho muita gente da política, mas tenho principalmente os meus amigos e as pessoas estão lá e fazem o trabalho porque já o têm vindo a fazer há muitos anos e porque acreditam na equipa e acreditam no meu trabalho. Exatamente. Vamos passar um bocadinho para trás, vamos falar um pouquinho do Rob Ford. Como descreve a sua relação pessoal e profissional com ele? Olha, a relação com o Rob Ford, ele era uma pessoa muito tímida. Eu tive muito poucas conversas. Eu acho que nunca falei tanto com o Rob Ford como falei assim com vocês. Ele, claro que tinha um escritório inteiro e que nós falávamos e tudo mais, mas o Rob Ford teve o seu primeiro ano em que chegou aqui e fez muitas das coisas que ele disse que queria fazer, fez logo naqueles primeiros meses, mas depois começou realmente a haver um clima de grande tensão aqui na Câmara e ao fim houve a grande maioria da Assembleia que retirou, não é, realmente os poderes ao Rob Ford, porque estava-se a tornar, era quase impossível, nós queríamos trabalhar e queríamos se focar nos pontos que eram precisos aqui, mas toda a atenção da comunicação social era só virada para aqueles assuntos. Nós éramos toda a gente era constantemente só perguntado por causa daqueles assuntos e havia tanto trabalho para se fazer aqui na cidade que era uma frustração muito grande para todos nós, porque nós realmente precisávamos era de estar a focar no trabalho que era feito e o Rob Ford precisava de estar-se a focar nele, que era isso que ele precisava, era de estar a tirar tempo para si, de focar e de refletir e de tratar de tudo aquilo, aqueles demons, não é, que tinha consigo. E eu apenas talvez gostasse que ele tivesse, se calhar, tirado um bocadinho mais tempo para tratar daquilo tudo, porque eu acho que teria estado melhor consigo próprio. Embora tenha sido um mandato conturbado, estamos a chegar a essa conclusão, mas o que retém de melhor das políticas municipais de Ford? O que eu tenho, olha, talvez uma coisa que quando ele entrou aqui, que ele incutiu em toda a burocracia, em todos nós, foi sempre esta necessidade de tentar
fazer com que a cidade fizesse as coisas mais eficientemente. Nunca estivéssemos satisfeitos com as respostas que estávamos a ter, mas será que isto pode ser feito mais barato e de forma diferente? Será que isto podemos ir à procura de outra forma? Acho que essa atitude foi talvez a atitude que ele tivesse, no lado positivo, que tivesse tido, deixado alguma marca aqui. Talvez, acho que essa talvez seja a mais significativa, que se sentiu em todos, os trabalhadores sentiam. Nós estávamos a ver as pessoas a fazerem o esforço porque sabiam que aquilo era realmente uma coisa. E, portanto, essa mudança, grande mudança de atitude, acho que é significativa. Entretanto, John Tory assume a presidência, coincidindo, digamos assim, com um período de maior protagonismo político da Ana. Há aqui alguma correlação? É assim, o John Tory foi... Eu nunca... não apoiei o Rob Ford, não apoiei o John Tory, tanto nas eleições em 2010 como em 2014, nunca me envolvi em apoiar candidatos para Presidente da Câmara. O que eu fiz a minha campanha e sempre disse que com o candidato que ganhasse trabalharia. E foi o que eu fiz, tanto que tanto o Rob Ford como o John Tory me nomearam como Presidente da Comissão de Habitação. Portanto, não houve diferença, tanto um como o outro fez a mesma coisa. Este Presidente convidou-me para estar no Executivo e eu aceitei. Eu, na altura, quando foi o primeiro mandato, achei que não deveria estar no Executivo, achei que era cedo e as linhas não seriam talvez tão idênticas, havia mais pontos de discordância no mandato do Ford. Neste Presidente, há coisas que eu tenho concordado com ele, há outras que não tenho, não estamos 100% sempre de acordo, mas o que este Presidente da Câmara conseguiu fazer foi quebrar esta tensão muito grande que havia, não é? Trazer os ânimos para baixo, unir mais a Assembleia e todos os vereadores. Ele tem sido um Presidente da Câmara que, assim como tem trabalhado comigo, também tem trabalhado com muitos outros vereadores, da esquerda, da direita, porque nós aqui na Câmara, embora todas as pessoas saibam que nós temos tendências políticas, não temos partidos políticos oficialmente. E, portanto, o Presidente da Câmara, para passar qualquer coisa, precisa de 23 votos. E ao precisar de 23 votos tem que trabalhar porque não há ninguém que tenha aqui, não há ninguém com tendências políticas, ou liberais, ou do NDP, ou conservadores, que tenha 23 votos. E, portanto, ele tem que trabalhar com várias pessoas e ele tem conseguido fazer isso, e acho que isso é importante. Acho que, ao mesmo tempo, eu também tenho amadurecido, não é, com política, tenho cada vez trabalhado mais nas pastas em que me têm sido dadas, e é uma pasta, a pasta da habitação, é uma pasta que este Presidente identificou como prioritária para ele. E felizmente, e ainda bem que o fez, porque como todos nós o sentimos, eu digo sempre que se não há dois assuntos muito urgentes e um que é quase urgente. Eu digo que os 3 maiores assuntos na cidade são o trânsito, a habitação e os trabalhos, não é? Nós temos que ter uma cidade que continua a atrair investimento e que continua a criar trabalho. Mas a habitação e o trânsito são 2 áreas que ele apostou bastante. E, obviamente, isso trouxe-nos um bocadinho mais próximo, a trabalhar cada vez mais próximo, e ele tem sido um Presidente que não tem poupado esforços alguns para esta batalha. Quando eu digo que é preciso reivindicar ao pé do Governo Provincial ou Federal, nós temos o feito, ele dá a cara, ele luta, quando é preciso aumentar orçamentos aqui na Câmara para certas coisas da habitação, ele tem o feito e, portanto, obviamente cria uma parceria porque acreditamos no que estamos a fazer e, portanto, tem sido uma relação acho que vimos que os nossos objetivos estão a ser alcançados mutuamente.
Na sua opinião, o município de Toronto está no caminho certo no que diz respeito a questões como a burocracia, transporte público, habitação e redução da pobreza? Já mencionou que há prioridades, né, nesta presidência do Tory, mas acredita que está realmente no caminho certo? No caminho certo? No caminho certo está. Precisa de se apressar a andar o caminho. Precisa de correr um bocadinho mais. Eu acho que ainda está a andar um bocadinho a passos vagarosos e eu acho que nós temos que começar a correr, porque a cidade está a crescer muito rapidamente. Nós vamos receber mais 450 mil habitantes nos próximos 20 anos. Nós temos problemas e assuntos que não eram tratados há décadas. Nós tivemos décadas sem construir qualquer trânsito aqui nesta cidade. Nós tivemos décadas sem haver um investimento sério na habitação. Nós temos as pressões de mercado da habitação e tudo isto precisa de 3 níveis de governo a atuarem rapidamente nestas áreas. Já mencionou que continua a ser a Presidente da Comissão da Habitação Social, que é uma das pastas prioritárias deste governo municipal. Pode enumerar algumas das principais medidas implementadas neste contexto e o que é que os municípios podem esperar para os próximos tempos? Olha, a cidade tem um plano de criar 1000 unidades de arrendamento por ano. Este ano vai ser o primeiro ano que finalmente conseguimos alcançar esse objetivo. E isto vem através de termos feito algumas iniciativas. Começámos a pôr terrenos da Câmara à disposição para criar focos de habitação a preços acessíveis. Fizemos também um programa em que dá incentivos a organizações não lucrativas e a empreiteiros para a construção de prédios não lucrativos. Foi um investimento de 255 milhões de dólares em 5 anos e isso foi tudo feito através desse projeto de habitação. Criámos também não só habitação acessível, mas o que nós chamamos de supportive housing, que é habitação, por exemplo, nós criámos uma casa com uma organização que é o Covenant House para vítimas de tráfico humano. Nós estávamos a ver um índice a aumentar de tráfico humano aqui na nossa cidade e não havia um espaço em que as vítimas pudessem se sentir seguras para saírem desses sítios. Então foi criado. Pela primeira vez também criámos habitação com supportive housing para jovens da comunidade LGBTQ. Também aumentámos 2 drop-in centers para apoio a mulheres. Portanto, tudo isto tem sido iniciativas que não é só na habitação acessível, mas é no que nós chamamos o housing continuum. Quando nós falamos em housing, não é só habitação social. Nós temos shelters, temos supportive housing, temos habitação social, temos habitação com rendas de preço acessível e depois temos as rendas de mercado. Tentar cobrir todas as demografias. E todas estas áreas nós precisamos de ter iniciativas que estamos a tomar a ação. E tem sido esse o trabalho principal, é que não só nós nos estamos a focar numa área, como por exemplo o da habitação social, que temos feito um investimento quase de $1 bilhão, ao fim deste ano vai ser $1 bilhão. O orçamento do ano passado deu o maior aumento ao Toronto Community Housing no orçamento operativo de 18%, nunca tinham tido este tipo de aumento. E todos estes programas que eu tenho vindo a dizer para criar novos fogos habitacionais com rendas de preço acessível, mas também estamos a fazer no supportive housing e no shelter e mesmo na área de habitação de mercado, estamos a tomar novas iniciativas. Estamos a falar num vacant house tax, portanto isto nós sabemos que há milhares de habitações que foram compradas e que estão hoje vazias e portanto nós precisamos que essas habitações venham para o mercado de arrendamento ou mesmo para o mercado de venda, mas que entrem para que possam ser a casa de alguém, que não estejam fechadas e, portanto, estamos a criar este imposto para ver se conseguimos incentivar isso. Estamos a criar regulamento também para o Airbnb, porque também sabemos, uma vez mais, que estão milhares de apartamentos que deveriam ter sido para arrendamento ou para compra e venda, que estão hoje só no Airbnb. Estamos a criar regulamentos para que isso não aconteça, para que as pessoas continuem e possam arrendar em Airbnb, mas que não seja uma forma só de investimento, que não haja investidores que comprem 30, 40 ou 20 apartamentos e que ali está só para Airbnb, porque isto faz com que todos os preços
comecem a subir, porque se eles compram 20 ou 30, são menos 20 ou 30 que estão no mercado para as pessoas poderem andar a competir, e isto tudo tem um impacto nos preços. Portanto, todas essas iniciativas têm sido iniciativas que nós temos estado a tomar para tentar controlar e afetar o mercado habitacional. Felizmente, este assunto também tem conseguido a atenção do Governo Provincial e do Governo Federal, que tanto um como o outro têm tomado ações e têm tido iniciativas também para fazer a mesma coisa, porque isto é um assunto que nos afeta a todos. Há coisas que nós não podemos fazer. As taxas de juros nós não podemos fazer, só o Governo Federal é que pode afetar isso. Uma estratégia nacional de habitação, que vai ser lançada no mês que vem, não só nós podemos fazer, só o Governo Federal é que pode fazer isso. A taxa para os investidores estrangeiros, só o Governo Provincial é que podia fazer, e já o fez. Portanto, cada um está a tentar fazer a sua parte. O que é bom, e o que é bom também é haver este diálogo que tem ultimamente havido entre os 3 níveis de governo nesta pasta. Outro projeto que também envolve, no fundo, os 3 níveis de governo é o plano Smart Track do John Tory, e foi agora discutido em algumas consultas públicas. Resumidamente, como é que pode explicar esse plano Smart Track à comunidade em geral, que não sabe bem o que é esse plano ainda? Olha, isto é assim, portanto, nós tínhamos as linhas de caminho de ferro, e o Governo Provincial lançou um projeto que é o RER, que é para a eletrificação das linhas de caminho de ferro e criar comboios que vão de 15 em 15 minutos durante o dia nestas linhas. Portanto, a linha que vai para Barrie, a linha que vai para Kitchener, a linha que vai para Stouffville, portanto, todas estas linhas vão ter comboios de 15 em 15 minutos elétricos. O Presidente da Câmara concorreu nas últimas eleições num projeto que é o Smart Track. E o que é o Smart Track? É fazer com que a linha de Kitchener-Stouffville, portanto que faz um U à volta da cidade, que a Câmara faça mais investimentos nessa linha e que esse serviço, que era para ser de 15 em 15 minutos e de ter apenas algumas estações, vai ter mais estações, vai ter mais 6 estações que a Câmara vai pagar, e vai passar a ter comboios de 7 em 7 minutos e a preço do TTC. Portanto, isto faz com que quê? Com que se mora na Bloor e Dundas, ou se mora na Queen e Dufferin, por exemplo, vai ter stops nessa área que, se quiser, em vez de apanhar o streetcar, ou de apanhar a bus, ou de apanhar qualquer coisa, vai diretamente, por exemplo, à Union Station, ou vai haver outro stop, por exemplo, na Spadina em Fort York, ou se quiser ir para Scarborough, pode ir para Scarborough neste sistema, usando estas linhas de comboio. Portanto, são comboios de superfície, é como o sistema que há em Londres, em Inglaterra, já há este sistema, as pessoas usam imenso o comboio, comboios elétricos para dentro da cidade também, e é isso que nós estamos a tentar trazer aqui em Toronto. E ao nível de financiamento municipal, quais são as ferramentas que vão usar para esse financiamento? As únicas ferramentas que temos é o property tax. Muito bem, só mais 2 perguntinhas agora. Sabemos que foi nomeada vice-presidente, foi uma festa aqui na comunidade, esperava? É assim, esperar a gente nunca espera. Certezas também nunca tem na política. Gostava? Claro que gostava. Acho que tenho alguma coisa para oferecer? Acho que sim. Portanto, fiquei extremamente satisfeita e honrada e lisonjeada do Presidente me ter escolhido. Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa da área de Toronto, e obviamente fiquei satisfeita dele ter reconhecido o trabalho que temos feito. Acho que foi um reconhecimento do trabalho que temos feito, e acho que foi um reconhecimento da nossa parceria. O futuro a Deus pertence. Quais são as ambições para o futuro? Ser reeleita em 2018. Só essas? Agora é. Para já é E 4 anos de mandato, mais 4 anos, mandato de mais 4 anos. E tirando o facto de estar empenhada nesta sua dedicação ao poder local, que outros projetos gostaria de conseguir concretizar? Projetos a níveis pessoais, profissionais. É assim, eu acho que os meus projetos estão muito interligados uns com os outros, e com o nível político, e com o que eu faço, e com a municipalidade. Eu tento sempre envolver
jovens naquilo que eu faço. Dá-me muito prazer e gosto muito de sentir, de ligar pessoas e de criar oportunidades para pessoas, especialmente jovens. Eu não sei se foi porque senti que isso talvez acontecesse a mim, que tento sempre me rodear de jovens. E felizmente eu tenho vários jovens a trabalhar comigo e jovens que vêm fazer estágios no meu escritório e jovens que se querem envolver e isso dá-me muito gozo. E eu gostava é algo que eu quero continuar a fazer. Se aconteça, vá para onde vá, é uma coisa que eu quero sempre continuar a fazer, é promover este envolvimento de cada vez mais jovens na vida cívica e política desta cidade. E no meio disto tudo, o que tempo é que sobra para a Ana, para si própria? Pouquinho, mas ainda sobra um bocadito, ainda sobra um bocadinho para passar algumas férias com a família, para dar umas corridas de vez em quando, para ir ao cinema de vez em quando e para estar com os amigos. E Portugal? Para estar com os amigos sem falar de política, que sabe tão bem. E Portugal, como é que fica a relação entre vós? Fica muito bem. Eu acho que Portugal é um país com uma cultura e é um país lindíssimo e tem uma cultura fabulosa e tem oportunidades muito grandes no futuro e acho que está a atravessar uma etapa interessante. Eu espero que consiga agarrar algumas oportunidades que podem surgir. Tem desafios muito grandes também pela frente e eu espero que consiga tornar esses desafios em grandes oportunidades. Gosto imenso de ir lá sempre matar as saudades. Eu lembro-me quando eu vim para Portugal e quando eu vim para o Canadá e fui a Portugal a primeira vez, as pessoas perguntavam-me o que é que eu tinha mais saudades. E eu dizia do brilho do sol. E isso ainda hoje continuo a ter saudades do brilho daquele sol. E será sempre, né, aquele brilho daquele sol. E hoje eu percebo muito bem quando me diziam que nós conseguimos amar dois países e conseguimos amar duas culturas e respeitar duas culturas, porque é assim que eu me sinto. Vou pegar, já não tinha mais perguntas, mas agora lembrei-me assim de uma. No início da entrevista, a Ana disse que deu-lhe uma dor de barriga antes de vir para o Canadá. Se fosse hoje, voltava a ter a dor de cabeça, a dor de barriga ou... Não. Eu acho que também toda essa experiência me abriu muito mais. E se eu hoje tivesse que sair do Canadá e voltar para Portugal, porque tinha um projeto qualquer interessante, também o faria, ou se tivesse que estar noutra parte do mundo, porque hoje o mundo também é muito mais pequeno. Nós hoje estamos em contacto com as nossas pessoas queridas muito mais facilmente, não é? Em 91 ainda escrevia cartas para as minhas amigas à mão. Hoje em dia, quem é que escreve cartas à mão? Ninguém. E demorava quase uma semana a chegar cá as cartas. Imagina o que é não saber o que é que se passava na escola durante uma semana inteira. Naquela altura era devastador. Mas hoje em dia o mundo está muito mais pequenino e nós conseguimos estar muito mais perto uns dos outros, mesmo embora a distância física seja grande. E há um entendimento muito maior e, portanto, eu acho que hoje também já se torna muito mais fácil. Ana, mais uma vez muito obrigada pela a sua simpatia, pela disponibilidade. Foi um prazer enorme estarmos a fazer esta entrevista. E assim fechamos a primeira entrevista gravada, com uma parceria da revista Amar e com a Camões TV. Obrigada e uma continuação de um bom dia.